Olá pessoal, boa tarde. Matheus aqui novamente para mais um vídeo a respeito do artigo que eu escrevi no blog de honrar pai e mãe. Essa palavra que a gente raramente escuta por aí, né? Honra é uma coisa muito forte, né? Pesada, parece uma coisa muito algo realmente grande, forte, pesado de se falar e a gente raramente escuta, né, sobre isso. Honra, honrar pai e mãe, honrar as autoridades, honrar a Deus, honrar as pessoas em geral é uma coisa muito forte realmente. E honrar pai e mãe, até um dos mandamentos aí das leis de Deus, e que eu me recordo quando eu fui fazer a primeira comunhão, a gente recebeu uma cartilha e lá tinha os 10 mandamentos e eu tinha uma certa um entendimento diferente disso, de honrar pai e mãe. Eu achava que era apenas obedecer e tudo mais, né? Mas acredito que vai muito além disso, de honrar. É, a gente respeitar realmente, é, temer, assim como a gente temer a Deus e algo do tipo, mas respeitar, ser espelho desses pais que estão com a gente, que nos ensinam, que nos protegem, são o nosso porto seguro realmente. Então temer, né, temer a Deus, honrar pai e mãe, é uma coisa muito forte, é uma coisa muito além de apenas respeitar. A gente tem que respeitar realmente, tem que seguir os exemplos que eles nos transmitem, todos os princípios e valores que eles nos transmitiram, nos passaram, nos ensinaram. Tudo isso está dentro, eu acredito, da honra. É você respeitar, é você lembrar do seu pai, da sua mãe, quando te disseram coisas que você deveria ou não fazer, ou fazer dessa maneira e tal. Como eles te ensinaram, explicaram. E no momento que você estiver sozinho, no momento que você estiver sem ninguém, você agir de acordo com a maneira que eles te ensinaram, através dos exemplos, através de qualquer outra coisa que seja, explicando, agindo, fazendo, servindo de exemplo realmente. Tudo isso é muito forte, é muito legal da gente ter. Né? Então, você respeitar realmente. Pode ser que muitas pessoas que não tenham tido os pais presentes, ou se tornaram órfãos desde cedo, não tiveram muita presença ou do pai ou da mãe, mas que tiveram sim alguns tutores, algumas pessoas das quais eles consideravam como pais, das quais eles consideravam como pessoas que estavam passando, ensinando, transmitindo seus valores, né? com, com respeito, com moral, com ética, para você ser uma pessoa bacana, para você ser um cidadão de respeito, para você respeitar as pessoas. E isso também é muito válido, isso também é muito essencial para a vida de todas as pessoas, acredito. Então, mesmo que você não tenha tido, né, essa experiência, ou você teve abusos, sofreu qualquer outro tipo de sofrimentos, pressões, ausências, qualquer seja lá o que for que aconteceu. Com certeza você teve exemplos de outros pais, de outras pessoas que serviram como exemplo, pais de amigos e tudo mais. E mesmo que de repente você tenha passado por uma infância horrível com os pais que não davam muita atenção, você foi rejeitado ou qualquer outra coisa do tipo, a gente também aprende com isso.
aprende aí a, no caso, não fazer, a não utilizar esse mesmo comportamento com seus próprios filhos, né? E isso é também uma lição valiosa que a gente tem que levar para a vida. E fazer isso ser transmitido para os filhos, para as outras pessoas, e não usar isso como de repente, um trauma que você teve lá atrás, usar isso como uma vingança e fazer da mesma maneira com os seus filhos. E eu acredito que não é legal, mas dificilmente eu acredito que aconteceria, porque eu imagino que seria o processo inverso, né? Pode ser que, pelo, pelo fato da pessoa ter passado maus tratos, rejeição, ausência, qualquer outra coisa do tipo, pode ser que algum distúrbio psicológico, não sei, tô falando de um campo que não é tanto da minha área, mas o que a gente escuta, vê e ouve por aí falar. Eu imagino que sim, pode acontecer da pessoa ser até pior do que os próprios pais, por querer descontar isso, de ter esse problema, esse trauma. Mas que na maioria das vezes eu acredito e penso que não, que essas pessoas agem de forma diferente, né? A gente não quer para os nossos filhos o que a gente passou lá atrás, o que a gente teve de ruim e tudo mais. Então essa uma reflexão importante, uma reflexão bacana de se ter, de pensar, de honrar realmente os nossos pais, que independente do que eles fizeram, se eles fizeram certo, se eles fizeram errado, eu já comentei isso em outras vezes, a gente vai errar, a gente não vai acertar nunca, assim como os nossos pais também erraram e acertaram, e tantas outras pessoas, é o normal do ser humano a gente errar, mas o importante é a gente corrigir o erro, levantar, fazer de novo, reconstruir a história, né? A sua história não é porque ela começou ruim que ela vai terminar ruim, a gente pode inverter essa lógica. Eu acho que isso é muito importante, isso é muito legal para a gente ter em mente, poder compartilhar, poder ensinar, passar adiante e reconstruir a história, mesmo que ela não tenha sido legal, ou se foi legal, que continue sendo legal até o final, seguir adiante para que isso ocorra da melhor maneira possível. Beleza, gente? Era essa a reflexão que eu queria passar para vocês aí. E depois a gente volta aí com mais videozinhos, mais assuntos pra gente poder discutir, debater, conversar, trocar experiências. Beleza, galera? Então depois eu volto aí com mais videozinhos, beleza? Valeu, galera. Até mais.